Queria pedir para você abrir a sua Bíblia, então, em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Nós vamos ler a partir do verso 11. Mas antes de ler, deixa eu te dar um contexto aqui. Se você olhar o primeiro versículo desse capítulo, Jesus está falando com algumas pessoas, e o versículo 1 diz que estavam com Jesus ali, publicanos, pecadores e também fariseus e escribas. Então Jesus estava falando para dois tipos completamente diferentes de pessoas. Para aqueles que estavam longe de Deus, eram os pecadores, né, os publicanos, que eram consideradas as piores pessoas que podiam ter no meio na sociedade ali. Mas também tinha ali os fariseus e os escribas, que por sua vez eram aquelas pessoas que eles consideravam as mais religiosas, as mais certinhas, que andavam da maneira mais correta. E Jesus estava falando para essas pessoas, e porque ele percebeu uma murmuração ali entre os fariseus e os escribas, ele decide então contar uma parábola. Na verdade, são 3 parábolas que Jesus conta. E essas 3 parábolas precisam ser olhadas juntas, porque elas se complementam. Ele fala sobre a parábola da ovelha perdida, depois ele fala sobre a parábola da dracma perdida, e por último ele fala da parábola do filho pródigo. A gente conhece essa parábola como a parábola do filho pródigo, mas se você for ficar atento ao que o texto diz, no versículo 11, que é o texto que a gente vai ler, diz assim: continuou, certo homem tinha 2 filhos. Então Jesus começa a falar a respeito de uma história em que existem 2 filhos. A gente sempre dá mais atenção e repara mais na história do filho pródigo, achando que talvez ele seja o protagonista principal, ou seja, o maior protagonista dessa história. Mas, na verdade, Jesus fala a respeito de 2 filhos. E Jesus usa 2 porque ele aproveita para fazer contrastes. Aliás, Jesus sempre faz isso. Ele fala sobre os 2 caminhos, ele fala sobre a árvore boa, a árvore ruim, fala sobre os 2 tipos de construtores. Isso para que a gente pudesse entender e perceber os contrastes que existem entre esses 2 tipos de pessoas ou 2 tipos de coisas. É claro para a gente, depois que a gente estuda, que Jesus estava se dirigindo especificamente para aqueles fariseus que estavam murmurando, os fariseus e os escribas, que estavam murmurando a respeito do relacionamento que Jesus tinha com aqueles pecadores e publicanos. Assim, os publicanos diziam assim: Jesus, esse homem aí recebe pecadores e come com eles. Para eles era um absurdo que Jesus tivesse qualquer tipo de contato com aqueles publicanos e pecadores. Quando ele fala que ele estava comendo com eles, eu já falei isso para vocês aqui, por exemplo, a ceia é uma representação de um momento de intimidade. A gente come e tem relacionamento com pessoas que a gente aceita, com pessoas que a gente recebe, que a gente acolhe. Por isso, os publicanos e fariseus ficaram loucos da vida, porque Jesus estava comendo, tendo comunhão com esse tipo de gente. Mas Jesus, nessas parábolas, essas 3 parábolas, ele procura e mostra para aquelas pessoas o cuidado de Deus com aquele que está perdido. A ovelha perdida, que se perdeu, Jesus diz que o pastor deixa as 99 e vai procurar aquela que está perdida. E quando ele a encontra, ele a coloca nos ombros, volta para casa e fala para os seus amigos: alegrem-se comigo, porque eu recuperei a minha ovelha. E Jesus completa essa palavra, né, no versículo 7, dizendo assim: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Com essa frase, é lógico que Jesus não está querendo falar sobre ovelhas, porque a ovelha não se arrepende, não é verdade? A ovelha não tem discernimento para se arrepender. Mas Jesus está dizendo o seguinte, que quando ele encontra aquele que estava perdido, ele se alegra, e os céus se alegram, porque houve arrependimento e transformação naquela vida. Jesus então conta também a parábola das dracmas perdidas, que são moedinhas. Moedas, era um conjunto de 10 moedas que eram usadas pelas mulheres para identificar, em vez da aliança, elas usavam uma correntinha com 10 moedas. E ela perdeu uma dessas moedas. E aí Jesus diz que ela começa a varrer toda a sua casa para procurar, e quando ela encontra, ela fica feliz e chama suas amigas e fala assim: alegre-se comigo, porque eu achei a minha dracma perdida. E Jesus de novo complementa dizendo: há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Mais uma vez, dracma não tem nada a ver com o fato de haver arrependimento. Mas Jesus está dizendo
Está querendo dizer o seguinte: quando alguém que está perdido se arrepende, volta-se para Deus, existe alegria nos céus. E a gente vai ver com mais cuidado na parábola do filho pródigo, que Jesus também traz à tona e revela a alegria de Deus quando o seu filho volta para casa. E eu quero usar esse texto de Lucas capítulo 15, a partir do verso 11, para falar, e esse é o tema da minha mensagem, de algumas marcas de uma vida transformada. A gente vai ver na vida daquele jovem que deixou seu pai, se perdeu pela vida, depois volta para casa, algumas marcas que Jesus ressalta que demonstram que a vida dele foi transformada. Eu quero mostrar para vocês que nós precisamos olhar para essas marcas e buscar essas marcas na nossa vida. Nós precisamos fazer com que a nossa vida reflita esse tipo de comportamento, para que a gente possa viver aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Então vamos ler? Lucas capítulo 15, a partir do verso 11. Depois de contar a parábola da ovelha perdida e da dracma perdida, Jesus continuou e disse assim: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este mandou para os seus campos aguardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Versículo 17 diz assim: então, caindo em si, disse: quantos dos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque esse teu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Amém? Depois a gente vai ler a segunda parte dessa parábola, mas por enquanto eu queria parar por aqui e destacar algumas marcas que eu identifico nesse jovem que fez essa coisa absurda. Eu falei recentemente para vocês que quando alguém pedia a herança para o pai com o pai em vida, era uma afronta para o seu pai, era uma vergonha para o seu pai. O pai ali foi envergonhado diante de toda a sociedade, quando ele teve que vender os seus bens e dividir a herança para os seus filhos, para que seu filho fosse embora. Na verdade, aquele filho, ele não estava só interessado no dinheiro que o pai tinha, ele estava interessado em viver a vida do jeito que ele queria. Ele não queria dar satisfação para o seu pai. Ele queria simplesmente usufruir daquilo que o pai tinha para lhe dar, mas não queria ter relacionamento com ele. E isso, claro, aponta para a nossa própria vida. Nós, muitas vezes, talvez a maioria das vezes, queremos a bênção de Deus, mas não queremos nada com o Senhor. Quando a coisa aperta, a gente busca Deus. E no momento que Deus nos abençoa, a gente vira as costas e vai embora. Vai viver a vida do jeito que a gente quer, gastando a bênção de Deus que Deus derramou, colocou em nossa vida do jeito que a gente quer, sem se importar com aquilo que Deus queria que a gente fizesse. O filho mais novo é um arquétipo de quem nós somos, de cada um de nós. Muitas vezes a gente quer a bênção de Deus, mas não quer estar na casa de Deus, não quer estar com o Senhor, não quer se submeter à sua vontade. E por isso a gente sai fazendo as coisas da nossa cabeça. Mas quando aquele jovem, então, vai, gasta tudo que tem, acontece uma coisa inusitada. Acontece uma grande fome, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas essa grande fome fez com que ele começasse a passar necessidade, porque ele tinha gasto todo o seu dinheiro,
Talvez ele não tivesse muitas habilidades e teve que trabalhar cuidando de porcos. E quando ele estava quando a fome apertou pra caramba, o texto diz que ele se arrependeu, né? Ele diz assim: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão e fartura e eu aqui passo fome? Essa frase, quando ele cai em si, é como se ele dissesse: que bobagem que eu fiz. Então, a primeira marca de alguém que é transformado é reconhecer o seu erro. A primeira marca de alguém que vai ser transformado pelo Senhor é alguém que fala assim: pisei na bola, fiz bobagem. E aí, a gente tem que aprender a não justificar o nosso erro. A gente tem que aprender a reconhecer que pisou na bola mesmo. Não justificar: ah, porque o meu pai era muito chato, ah, porque a vida não me deu oportunidades, ah, porque eu sou assim mesmo. Não, a gente precisa reconhecer: eu pisei na bola. Quando o texto diz eu caindo em si, ele está falando assim: que besteira que eu fiz. Na casa do meu pai tem abundância e eu estou aqui passando fome. Não tem o menor sentido o que eu estou fazendo. Eu fiz bobagem. Eu preciso consertar isso. Então, perceber o engano e reconhecer o erro é a primeira marca de alguém que foi transformado pelo Senhor. A segunda marca é o arrependimento. E aqui vale a pena a gente falar a diferença entre arrependimento e remorso. Você sabe qual é a diferença entre arrependimento e remorso? Às vezes a gente confunde isso. Remorso é uma atitude muito mais passiva. É um sentimento de tristeza, de inconformidade. Sabe quando você fica assim: não acredito que eu fiz isso? Mas muito mais porque alguém pegou você fazendo eu, do que um sentimento de que você precisava ter feito diferente. O remorso não transforma a gente. Só traz tristeza, traz doença na nossa alma. Mas é uma atitude passiva porque ela não produz nada. Mas o arrependimento, ao contrário, significa mudança de mente, mudança de atitude. A palavra para remorso é metanoia. Para arrependimento é metanoia, que significa mudança de mente. Eu mudo a maneira como eu penso. E aí eu começo a agir diferente. Existe, então, uma atitude ativa. Eu transformo a minha situação fazendo coisas diferentes. Reconhecendo que errei, reconhecendo que pisei na bola, e aí tomando atitudes que mudam de fato a minha vida. Mas a gente, muitas vezes, não acha que seja tão pecador assim. Afinal de contas, o que eu fiz de tão errado assim? Se você for perguntar para as pessoas aí no mundo, se você perguntar: você é uma boa pessoa? Claro que eu sou. Eu acho que eu sou uma boa pessoa. Eu ajudo as pessoas, eu não roubo, eu nunca matei ninguém, eu não adultero, eu não falo palavrão, eu procuro ser honesto. Não é esse tipo de resposta que a gente encontra? E não é esse tipo de resposta que lá no fundo a gente dá para nós mesmos? Eu sou uma pessoa bacana. Tem muita gente pior que eu. Não é assim que a gente pensa? Até que na média eu estou indo direitinho. Mas a gente se esquece que o padrão não é como eu me relaciono com as pessoas, é como eu me relaciono com Deus. Veja que o jovem fala assim: eu pequei contra os céus e contra ti. Pai, eu pequei contra você e contra o céu. Não só contra o seu pai, mas contra Deus. Ele não honrou o seu pai. Ele decidiu fazer as coisas da cabeça dele. E muitas vezes a gente age da mesma forma. Então, a gente se lembrar e reconhecer que nós também precisamos de alguém que perdoe os nossos pecados, nós precisamos de um Salvador, é o primeiro passo para que a gente possa experimentar uma vida transformada. Nós precisamos reconhecer que nós, em primeiro lugar, ofendemos ao Senhor, que o nosso pecado é para com Deus. Estou cansado de ver gente falando assim: mas o que eu estou fazendo não faz mal para ninguém, não faz mal para ninguém, não prejudica ninguém. Mas o pecado não é simplesmente fazer mal para as pessoas. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, se eu desonro a Deus, se eu desobedeço a Deus, se eu ofendo a Deus, eu estou pecando e eu preciso me arrepender. E eu preciso de alguém que me salve e me perdoe desse pecado que eu cometi contra o Senhor. Então, nós precisamos reconhecer que precisamos de arrependimento, de transformação de mente, de mudança de atitude. Então, a segunda marca é arrependimento. A terceira marca que eu vejo é que
Alguém que vai experimentar uma profunda transformação, que tem uma vida transformada, é alguém que confessa o seu pecado, que diz com todas as letras aquilo que fez de errado. A gente vê no versículo 21, dizendo assim: E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Pai, eu pequei, eu fiz bobagem. Não é simplesmente que eu fui embora, eu pequei contra o Senhor. Quando a gente peca, quando a gente erra com o Senhor, a gente tem que falar por escrito. Não dá para pedir perdão para o atacado. Senhor, perdoa todos os meus pecados. Não, isso não muda a nossa vida. Quando eu peço perdão por atacado, eu não reconheço aquilo que eu fiz de fato. Aquilo que precisa ser transformado na minha vida. Veja, quando eu confesso o pecado, eu estou dizendo assim: Deus, o Senhor tinha razão. Aquilo que eu fiz está errado. E essa atitude precisa ser transformada. Eu preciso mudar essa atitude na minha vida. Percebe a diferença? Então, Deus, perdoa todos os meus pecados, não faz diferença para mim, não muda a minha vida. Deus pode de fato nos perdoar, mas é preciso que haja arrependimento. Lá em 1 João 1,9 diz assim: se nós confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Perdoar o pecado e justificar, nos lavar de toda injustiça, são coisas diferentes. Quando Deus perdoa o nosso pecado, Ele está falando assim: não existe mais nada contra você. Mas quando Ele nos lava e nos purifica da injustiça, é como se Ele pegasse a nossa roupa e tirasse toda aquela sujeira que expõe e denuncia o nosso pecado. Quando nós estamos limpos, ninguém mais pode nos acusar. Entende a diferença? Então, quando nós queremos viver uma vida transformada de verdade, nós precisamos confessar o nosso pecado. Reconhecer que erramos. Falar por escrito, por extenso, aquilo que nós erramos. Para que o Senhor possa, então, trazer transformação na nossa vida. Isso não tem a ver com quão bonzinho você é. Tem a ver com o fato de nós termos ofendido ao Senhor. E desejarmos sermos transformados por Ele. Amém? Dá para entender? Essa é a terceira, então, a marca de alguém que é transformado, tem uma vida transformada. A quarta atitude ou marca de alguém que tem uma vida transformada é uma mudança de atitude. Mudança de atitude. Mudança de mente, mas atitudes diferentes. Aliás, existe uma frase que diz que loucura é fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Se você faz sempre a mesma coisa, o resultado vai ser sempre diferente. Então, para que eu tenha resultados novos, eu preciso fazer as coisas diferentes. O Senhor espera que a gente mude de atitude. E a gente vê isso no versículo 18, que diz assim: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Quando ele fala levantar-me-ei, essa é uma expressão idiomática. É uma expressão que significa o seguinte: agora eu vou resolver as coisas. Eu vou tomar uma atitude. Eu vou tomar essa questão nas minhas mãos. Eu vou fazer algo. Percebe? Que é alguma coisa muito ativa que depende de cada um de nós. E muitas vezes a gente se escora no erro dos outros, a gente se escora naquilo que as outras pessoas não fizeram, e a gente fica esperando que alguém faça alguma coisa para que eu possa mudar de atitude. Quando há algum relacionamento quebrado, por exemplo, quando a pessoa vier falar comigo, aí eu conserto. Não, se ele vier me pedir perdão, então eu vou mudar. Se aquele fulano que está me devendo me pagar, aí eu vou tratar ele direito. Entende? Mas aqui, o texto que Jesus está dizendo, ele fala assim, que o jovem disse: eu vou me levantar, eu vou mudar essa situação. Eu vou fazer diferente. E vou ter com o meu pai. Ou seja, eu vou fazer o caminho de volta. Se eu estava indo para a esquerda, eu vou ir para a direita agora. Se eu me afastei do meu pai, eu vou me reaproximar do meu pai. Para que haja uma transformação na minha vida. Eu preciso fazer as coisas de uma maneira diferente. Então, se você quer uma mudança na sua vida, a gente precisa arregaçar as mangas e fazer coisas diferentes. Caminhar na direção do Senhor. Às vezes a gente confunde a graça de Deus com algo que nós não merecemos, com algo que a gente não precisa fazer nada. Graça não significa que não tem esforço, significa que você não tem mérito. Que você ganhou mesmo sem merecer. Mas não quer dizer que você não tenha que se esforçar, que você tenha que fazer a sua parte, que você tenha que se dedicar. E aqui eu quero aproveitar e fazer uma propaganda. Eu falei na nossa célula. Foi na célula que eu falei?
Foi, né? A respeito do nosso tempo de oração? Fui no ensaio aqui ontem, né? É o seguinte, eu tenho orado com o Fábio há alguns meses já, às 4:30 da manhã. A gente se telefona e a gente tem orado um pelo outro, um pela família do outro, mas principalmente pela nossa igreja. Nós temos buscado o Senhor todos os dias, de madrugada. É fácil acordar de madrugada? Não, claro que não. Dá vontade de continuar dormindo. Agora, quando a gente decide transformar uma área da nossa vida, isso vai requerer esforço. E nós, conversando, decidimos abrir isso para outras pessoas. Nós começamos com um grupo de louvor, com as pessoas que trabalham de maneira mais efetiva na igreja, mas eu gostaria de abrir isso para vocês também. Se você quiser mudar a sua vida, eu quero te convidar a se juntar a gente em oração. Eu criei um grupo no WhatsApp que você tem liberdade para se juntar se você quiser. Eu vou colocar, disponibilizar no nosso grupo também, que nós vamos fazer uma ligação de voz às 4:30 da manhã. Se você quiser participar, você atende essa ligação e ora com a gente. Pastor, mas eu não sei orar. Ótima oportunidade para você aprender. Eu não consigo orar na frente dos outros. Ótima oportunidade para você aprender também. Não vai ter ninguém te olhando, não vai ter ninguém te vendo, vai ser no escuro, na sua casa, no seu cantinho. Você só vai ouvir e vai ter oportunidade de orar com as pessoas também. Então, fazer as coisas diferentes é a gente sair da inércia. Mas eu nunca consegui fazer isso. Ótima oportunidade para você tentar mais uma vez. Então eu queria te convidar. Eu não estou convocando ninguém, eu não quero que seja uma obrigação para você, eu não quero que você faça isso simplesmente para agradar a mim, mas eu quero que você decida fazer algo diferente na sua vida. Algo na direção de ser transformado, na direção do Senhor. Como aquele jovem disse, eu vou me levantar, eu vou resolver essa questão, eu vou tomar atitude e vou ter com o meu Pai. Ótima oportunidade para você ter com o Senhor de madrugada, abrindo o coração para Ele, falando das suas necessidades, das suas dúvidas, dos seus medos, intercedendo pelas pessoas, pela igreja. Eu tenho convicção que o Senhor vai mudar a sua vida, assim como tem mudado a minha e a do Fábio. Nós temos tido respostas de oração imediatas, gente. O Senhor tem respondido coisas que a gente tem orado, transformado as nossas vidas, tem aberto os nossos olhos para enxergar coisas na nossa vida que precisam ser mudadas e transformadas. E isso é a coisa mais bacana que tem. É o Senhor mostrar para a gente aquilo que Ele quer transformar na nossa vida. Então eu queria te convidar para estar conosco. Então, mudança de atitude, mudança de maneira de pensar, maneira de agir, é uma marca de quem foi transformado pelo poder do Senhor. E essa marca pode ser desenvolvida por nós. Nós precisamos nos levantar, sair da zona de conforto, deixar os pecados para trás, deixar os hábitos antigos para trás e decidir fazer coisas novas. Uma outra marca que, na minha opinião, é algo poderoso e que muitas vezes a gente não se apropria, é que aquele jovem falou assim, eu estou aqui passando fome na casa do meu pai, tem abundância de pão. Como eu sou trouxa. O que eu estou fazendo aqui? No versículo 17, diz assim, então caindo em si disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui passo fome? Sabe, uma marca de quem tem a vida transformada é reconhecer a provisão de Deus para a sua vida. Quem vai para a casa do Pai não passa fome. Quem está na casa do Pai não passa necessidade. Na casa do Pai existe provisão, existe cuidado, existe proteção, existe graça, existe amor. Nós precisamos reconhecer e nos lembrarmos da segurança da provisão que existe na casa de Deus. Uma pessoa que foi transformada, tem uma vida transformada, para de ficar desesperado com o futuro. Para de ficar preocupado com o que vai acontecer amanhã. Porque eu sei que na casa do meu pai tem pão em abundância. Para todo mundo. Até os trabalhadores comem com abundância. Percebe como Jesus foi detalhista em nos mostrar que na casa do Pai, até a pessoa menos importante tem abundância de pão. Quanto mais os seus filhos.
Nós precisamos nos lembrar que na casa do Pai há provisão. E isso deve ser uma marca. Jesus falou assim para a gente não andar preocupado com o dia de amanhã. A ansiedade é um sinônimo, um sinal de que nós não estamos lembrando da provisão de Deus para nós. E nós precisamos ser marcados por pessoas, como sendo pessoas que creem que o nosso Deus cuida da gente, nos abençoa, provê tudo o que a gente precisa. Como a gente falou quando eu falei sobre a oração do Pai Nosso. Senhor, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. A tua presença na minha vida hoje, eu estou pedindo hoje para o Senhor. Eu sei que o Senhor pode me dar aquilo que eu preciso. O Senhor tem, então, provisão para nós. E essa deve ser uma marca da nossa vida. Crer na provisão do Senhor. A sexta marca é humildade. No verso 21 diz assim: e o filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas se você se lembrar, no versículo 19, ele fala alguma coisa parecida, mas ele não fala tudo. Ele fala assim: já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. Quando ele caiu em si e falou assim: que bobagem que eu fiz, eu vou falar com meu pai. Pai, me perdoa porque eu pequei contra o Senhor. Mas eu vou recompensar o Senhor, tá? Eu vou pagar de volta. Me trata como um trabalhador seu. Me dá a oportunidade de pagar de volta aquilo que eu gastei. Mas o que isso tem a ver com humildade? Quando ele de fato encontra com seu pai, ele não termina a frase. Ele fala assim: Pai, eu pequei contra os céus e contra ti. Mas ele não tem coragem de falar: trata-me como um dos seus funcionários, dos seus trabalhadores. Por quê? Porque ele vai então agora aceitar o presente do seu pai para ele. Ele vai reconhecer que ele é filho, que ele não precisa pagar de volta. Na verdade, ele seria incapaz de pagar de volta aquilo que o pai lhe deu, aquilo que ele perdeu. Então, ele foi humilde para reconhecer que ele precisa da graça. E quantos de nós, tantas vezes, tentamos pagar a bênção de Deus? Não, eu preciso ir na igreja, porque senão Deus vai me abençoar. Não, eu preciso dar o meu dízimo, senão o devorador vai vir e vai roubar tudo que eu tenho. Não, eu preciso orar mais, porque senão eu posso ficar doente, senão eu posso perder o emprego. Não é pelo que nós fazemos, gente. É a graça do Pai. Pai, eu pequei contra o Senhor, mas eu não preciso ser tratado como um dos teus trabalhadores. Eu não preciso pagar de volta. Eu obedeço não para conquistar algo da parte de Deus. Eu obedeço porque o Senhor já me abençoou. A minha obediência é uma resposta ao que Deus fez. Não é uma tentativa de convencer Deus a me abençoar. Percebe? E isso deve ser uma marca daqueles que foram de fato transformados pelo Senhor. A humildade em reconhecer e em receber a graça de Deus. Eu acho engraçado quando você fala para alguém assim: Deus te abençoe, e a pessoa responde imediatamente como quase que com medo de receber a bênção de Deus. A todos nós. A todos nós. É como se a pessoa não fosse digna de receber a bênção de Deus. Eu não posso receber a bênção de Deus sozinho. Quando alguém te disser Deus te abençoe, receba. Amém. Amém. Você também. Não tenha medo de receber a bênção de Deus. Seja humilde para receber. Nós precisamos da bênção de Deus, na sua plenitude. E Deus tem abundância. Ele não precisa repartir a bênção que Ele tem para mim com os outros. Eu posso sim repartir aquilo que eu recebo do Senhor com aqueles que estão ao meu redor. Mas eu preciso receber toda a bênção de Deus. Então, a humildade de reconhecer que nós precisamos da bênção de Deus é uma marca daqueles que foram transformados. Que não estão preocupados em ter que pagar alguma coisa para Deus, mas que obedecem e retribuem ao Senhor com uma resposta ao seu amor e à sua graça. Amém? Então, humildade em reconhecer e receber a bênção de Deus é uma marca daqueles que, de fato, foram transformados pelo Senhor. Não tem preocupação em pagar de volta a Deus. E a última marca que eu queria destacar, daqueles que foram transformados pelo Senhor, é a alegria. É a disposição de se alegrarem com o Senhor. No versículo 24, o pai está falando para o filho mais velho, diz assim: porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Imediatamente, quando aquele filho chega em casa, o pai faz o quê?
uma festa para celebrar a volta do seu filho. Quando Jesus falou da ovelha perdida, quando aquele homem, aquele pastor chega, ele se alegra com seus amigos e chama os seus amigos para se alegrarem com ele. Quando a mulher encontra a dracma perdida, ela chama as suas amigas para se alegrarem com ela. E quando o filho daquele pai volta para casa, o pai faz uma festa para se alegrar com seu filho. Imediatamente na hora que o filho chega em casa, o pai troca as suas vestes, coloca um anel no seu dedo, uma sandália nos seus pés e pede para fazer uma festa. E na mesma hora ele começa a se alegrar com o seu filho. E o seu filho se alegra com o seu pai. A marca de alguém que foi transformado é a alegria de ser recebido na casa do pai. É a alegria de saber que temos um pai que cuida da gente, que nos recebe, que nos ama, que não nos trata segundo os nossos pecados, mas nos trata segundo a sua graça, o seu amor. A alegria, gente, precisa ser alguma coisa que esteja estampada na nossa vida. As pessoas precisam nos conhecer por sermos alegres. Isso não tem nada a ver com temperamento ou personalidade. Alegria é uma decisão. Eu posso me alegrar no Senhor. Olhar para o Senhor e me lembrar daquilo que Ele fez, me lembrar das suas promessas, me lembrar de como Ele me colocou de volta na sua casa. E isso deve produzir alegria na minha vida. Eu não posso permitir que as questões do dia a dia roubem a alegria de estar na casa do Pai. Porque deste lugar, ninguém pode nos tirar. A palavra de Deus diz lá em Romanos 8, que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a altura, nem a profundidade, nem os seres do abismo, nada, nem carne, nem sangue, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E isso deve nos trazer alegria. Se nós não estamos nos alegrando com essa verdade, é porque a gente não tem meditado, não tem gasto tempo pensando nessa grande bênção que nós temos, nesse grande privilégio que nós temos de estar plantados na casa do Senhor. Quando o Senhor falou para um Josué e o desafiou a ser corajoso, ele falou assim: medita nessa palavra de dia e de noite. Por quê? Porque a gente está suscetível a se esquecer daquilo que o Senhor prometeu. A gente está suscetível a olhar para as circunstâncias e ver as dificuldades e se esquecer do amor e do cuidado de Deus. O Senhor falou para Josué, eu estarei com você assim como estive com Moisés. Todos os dias, em cada passo teu, eu vou estar do teu lado. Você quer alguém melhor para estar do seu lado do que o próprio Deus? Que é uma promessa mais poderosa do que o fato de que nada pode nos separar do amor do Senhor? Isso deve produzir alegria em nós. Deve produzir a alegria de se lembrar daquilo que o Senhor fez. Essas então são as marcas daquelas pessoas que foram transformadas. Mas Jesus usa o contraste para mostrar e deixar claro essas diferenças. Então eu quero falar rapidamente a respeito do filho mais velho. Como o filho mais velho, embora fosse alguém que tivesse ficado com o pai, se alguém fosse perguntar qual era o filho melhor, todo mundo ia dizer, não, o filho mais velho. O filho mais velho ficou. O filho mais velho está trabalhando, está cuidando das coisas do pai. Quem que é o melhor filho? É o filho mais velho. Mas a gente vai ver que o filho mais velho tinha marcas daquelas pessoas que não foram transformadas. A primeira marca que eu vejo nele é um coração endurecido. Sabe, a gente se acostumar com a presença de Deus faz com que a gente endureça o coração. A gente não permite mais que o mover de Deus nos traga alegria, nos traga aquela sensação de manifestação do poder de Deus. Ele se acostumou com a presença do pai dele. No versículo 29, ele fala assim, quando o filho mais velho chega na sua casa e vê a festa acontecendo, comendo solto, ele fala, o que está acontecendo aqui? Aí falam para ele, o seu irmão voltou para casa, e seu pai está super feliz e fez uma festa para ele. E aí ele não queria entrar na casa. Aí o pai vai chamá-lo para dentro de casa. E ele responde para o seu pai, dizendo assim, há tantos anos que eu te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua. E o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para me alegrar com os meus amigos. Ele foi incapaz de ver a alegria do seu pai pela volta do seu irmão. Ele só estava pensando nele. Ele foi incapaz de olhar a festa.
de se alegar com a festa. E começou a falar daquilo que ele não tinha. E eu sempre trabalhei para o Senhor nunca me deu nada. Percebe? A dureza do coração daquele jovem. E quantas vezes a gente age exatamente igual esse filho mais velho? Deus, eu estou aqui orando, buscando, o Senhor não me abençoa. Eu estou aqui fazendo a minha parte e o Senhor faz bem para todo mundo, menos para mim. Fulano tem e eu não tenho. Percebe a dureza do coração daquele jovem? Uma outra marca daquela pessoa que não teve a vida transformada. Ô, Fábio, obrigado. Valeu, mano. É falta de alegria no serviço. Falta de alegria naquilo que está fazendo. Faz por obrigação, faz resmungando, faz reclamando. No versículo 29 diz assim, ele respondeu ao seu pai, tantos anos eu te sirvo, e o Senhor nunca desobedeci uma ordem sua, e o Senhor nunca me deu sequer um cabritinho. Essa palavra que tantos anos eu te sirvo, é a mesma palavra para alguém que trabalha como escravo. Ele estava falando assim, pai, eu sou teu escravo, e o Senhor não está nem aí para mim. Ele não servia o seu pai porque amava o pai. Ele servia o seu pai para tentar conseguir um cabritinho do seu pai. E ficou frustrado porque o pai nunca deu um cabritinho para ele. Uma pessoa que não foi transformada pelo poder de Deus é uma pessoa amarga, uma pessoa que trabalha e faz as coisas resmungando, reclamando, sem alegria. E nós não podemos cair nesse erro, gente, nessa cilada. Se você percebe murmuração na sua vida, falta de alegria, falta de desejo de fazer a obra do Senhor, é um sinal de que nós precisamos ser transformados pela graça do nosso Pai. Uma outra marca é que a pessoa que não foi transformada pelo poder de Deus troca a alegria em Deus pelas coisas deste mundo. Ele fala assim, o filho mais velho fala assim, o Senhor nunca me deu um cabritinho sequer para eu me alegrar com os meus amigos. Ele estava interessado em fazer as coisas exatamente como o filho mais novo fez. Ir embora e curtir a vida. Ele queria se relacionar com seus amigos, não estava nem aí para o seu pai. Tanto é verdade que quando ele viu uma festa do pai, ele nem se importou. Ele nem quis saber da festa do pai. Porque a festa, embora tenha sido dada para o filho, era porque o pai estava feliz. Jesus falou nas outras duas parábolas, vinde e alegrai-vos comigo, eu estou feliz, porque eu achei aquilo que eu tinha perdido. O pai estava feliz, o pai estava se alegrando. E uma pessoa que não foi transformada pelo Senhor, não consegue se alegrar com as coisas de Deus, não consegue gastar os seus recursos nas coisas do Senhor, gasta por seus próprios deleites, por seus próprios prazeres. Uma pessoa que não foi transformada pelo poder do Senhor é uma pessoa que é um acusador e um legalista. Versículo 30 diz assim, vindo porém esse teu filho, é o filho mais velho falando para o pai, esse teu filho aí, desperdiçou todos os seus bens com as prostitutas e fez tudo que era errado. Ele é um pecador e o Senhor está dando festa para ele. Eu não, eu fiquei aqui, eu cumpri tudo direitinho, mas esse aí é um sem vergonha, pecador, miserável, se envolveu com tudo que não presta. Ele foi incapaz de ver a graça do seu pai para aquele homem, para aquele outro, para o seu irmão. Uma pessoa que não foi transformada é uma pessoa legalista, que está sempre apontando o pecado do outro, mas é incapaz de ver a dureza do seu próprio coração. Jesus falou para a gente tomar cuidado, para não tentar tirar o cisco do olho do nosso irmão e deixar a trave do nosso olho. Não podemos permitir que esse legalismo e essa dureza de coração roube a bênção que Deus tem para nós e para aqueles que estão ao nosso redor. Também é alguém que é incapaz de ser movido pela graça. No versículo 30, mais uma vez, diz assim, vindo porém esse teu filho desperdiçou todos os teus bens, e tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Ele ficou incomodado de ver a graça de Deus, a graça do Pai para com o seu filho. Você já ficou incomodado de ver Deus abençoando alguém? Isso é um sinal de que nós ainda não fomos completamente transformados. Eu preciso me alegrar com o que Deus está fazendo, com as pessoas que Deus está salvando.
com aquelas pessoas pecadoras que tiveram uma vida errada, tudo atrapalhada, mas que hoje foram transformadas pelo Senhor. Eu tenho que me alegrar com essas pessoas. Eu preciso ser movido pela graça. Eu preciso clamar pela graça do Senhor para a vida das pessoas e para a minha vida também. Aquele filho mais velho não achava que precisava de graça. Afinal de contas, ele fazia tudo certinho. Ele fazia tudo certinho. Trabalhava, ralava, mas se sentia um escravo. E quando ele é impactado, ele se depara com a graça. Ele não consegue receber e nem permitir que as outras pessoas recebam também. A amargura é um sinal da falta de transformação. O texto diz que ele ficou, no versículo 28, que ele se indignou e não queria entrar na festa. Eu não vou entrar nessa festa. Ele deu piti ali. Não, festa para o outro? De jeito nenhum. Ele sem vergonha? De jeito nenhum. Eu não recebi nada, então também não quero que ele receba. A amargura é um sinal de alguém que não foi transformado pelo Senhor. E eu queria terminar essa palavra dizendo o seguinte, que essas marcas são produzidas em nós, as marcas de alguém que é transformado pelo poder de Deus, através de algumas coisas que muitas vezes são difíceis para nós. Existe uma frase do C.S. Lewis que diz o seguinte: nós podemos até ignorar o prazer, mas a dor insiste em ser atendida. Ou seja, quando alguma coisa está pegando, eu tento responder. Deus sussurra para os nossos prazeres, ou em nossos prazeres. Fala em nossa consciência, mas Ele grita em nossas dores. A dor, a crise, as tempestades é um megafone de Deus para despertar um mundo surdo. As crises, os problemas, as dificuldades, é a maneira de Deus chamar a nossa atenção para os caminhos errados pelos quais temos caminhado. O texto diz que depois de ele ter gasto tudo, veio uma grande fome sobre aquele lugar. E ele passou necessidade. Isso quer dizer o seguinte, que talvez, se a fome não tivesse vindo sobre todo aquele lugar, ele tivesse dado um jeitinho e estivesse longe do Pai até hoje. Percebe? Então, quando a crise vier sobre a sua vida, quando a dificuldade vier, não necessariamente é um sinal de que você está em pecado, mas é uma grande oportunidade para a gente se voltar para o Senhor. Talvez quando está tudo bem, eu me esqueça do Senhor. Será que só eu que passei por isso? Quando a coisa aperta, eu falo, não, preciso orar mais, preciso buscar Deus, porque a coisa está pegando. Só eu, né? Só comigo que acontece. Quando vem uma enfermidade, a gente fala, Deus tem misericórdia. A gente começa a fazer jejum, começa a orar de madrugada, começa a vir mais na igreja. Não vamos desprezar as crises, não vamos desprezar esses momentos, porque muitas vezes é o megafone de Deus, é Deus gritando para nós, para o que você está fazendo, deixa de ser trouxa, vem para casa, vem para casa. O Senhor está nos chamando para a sua casa. Ele quer que nós demonstremos essas marcas de transformação. Uma vida de humildade, uma vida de confissão de pecados, uma vida de reconhecimento que nós precisamos do Senhor, que erramos, uma vida que muda as atitudes, que muda a maneira como temos agido, para caminharmos na direção de voltarmos para o Senhor. Humildade em reconhecer e receber a graça do Senhor. Confissão de pecados. Lembrança da segurança que nós temos no Senhor. Gente, na casa do Pai tem pão em abundância para todo mundo. A casa do Pai é um lugar de proteção. E quantos de nós temos vivido longe da casa do Pai? E eu não estou falando simplesmente de vir na igreja, tá? Aqui é o lugar que a gente chama da casa do Senhor, sim. Mas a casa do Pai é um lugar de habitação, é um lugar onde eu permaneço, onde eu busco a presença do meu Pai, comunhão com Ele. Eu contemplo a sua face, aprendo dele. E isso eu faço com a porta trancada do meu quarto, buscando o Senhor, ouvindo a sua voz, para que Ele fale conosco.